Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto, 18 horas e 1 minuto. E nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre, para que possamos, ao longo dos próximos 40 e poucos minutos, aí, estudarmos esta obra extraordinária, este norte, este farol que ilumina a nossa estrada e nos mostra exatamente para onde nós devemos ir, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje conosco, no estudo dessa noite, a nossa querida amiga e irmã Monique Papa. Boa noite, Monique. Tudo bom, André? Muito feliz em estar aqui novamente com os nossos ouvintes. Eu tô com o retorno da Monique um pouco baixo, se puder o nosso querido Rogério aqui aumentar. Graças a Deus, tudo jóia, Monique. É uma alegria tê-la conosco aqui novamente no plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. E nós já vamos fazendo aquele convite para que você abra aí o seu Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3, que é o estudo dessa noite. Nós estaremos estudando aqui os itens 3, 4 e 5, né? Diversas categorias de mundos habitados. Mas antes de qualquer coisa, para que todos nós entremos na sintonia de amor dos nossos irmãos espirituais que vêm ter conosco nesse instante, todos conectados neste Wi-Fi maravilhoso de Nosso Senhor, nós vamos pedindo à nossa querida amiga e irmã Monique que faça por nós a prece inicial e nós a acompanharemos mentalmente. Vamos lá, vamos nos tranquilizando. Aqueles que se sentirem confortáveis, que vão fechando os seus olhos. E assim mais tranquilos, vamos elevando o nosso pensamento para o Mestre Jesus. Possamos, através da leitura do Evangelho, desse item que nós vamos estudar hoje, possamos compreender os ensinamentos do Mestre Jesus, que em parceria aí com Kardec e a espiritualidade, vem nos esclarecer alguns ensinamentos que nós precisamos aplicar aí no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, retornamos aqui com o nosso plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade, né? Hoje, como estávamos dizendo, vamos estudar aqui os itens 3, 4 e 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estaremos estudando aqui hoje sobre diversas categorias de mundos habitados. E como nós estaremos falando de diversas categorias de mundos habitados, nós queremos diversas participações, né? Que você possa entrar em contato conosco aqui, né? A nossa querida Margarete está de coração aberto para receber a sua participação e enviar aqui para que eu e a Monique possamos, se for uma pergunta, ver se nós conseguimos responder, né? Se for uma consideração sobre o tema, nós dois estaremos aqui aprendendo com você. Ou seja, por favor, divida aqui conosco aquilo que você alcançar do estudo dessa noite, né? Então, mais uma vez, capítulo 13, itens 3, 4 e 5. Como é que você faz para participar, né? 11 2457 5011, né? No 11 2457 5011, eu vou pedindo, por favor, para colocarem o GC, né? No 11 2457 5011, você pode fazer a sua participação. A Margarete anota e passa aqui para a gente, como inclusive já dissemos. Você também pode fazer a sua participação por WhatsApp, né? É o 11 99643 3827, né? Você pode participar com mensagem de áudio ou de texto. 11 99643 3827. E a outra forma que você tem de participar é o facebook.com/TV Mundo Maior.
Tá cheio de gente já conectado aqui no Facebook da TV Mundo Maior, irmãos e irmãs nossas queridas que acompanham esse programa pelo Facebook. Também é possível acompanhar o programa através do YouTube, né? E tanto no Facebook quanto no YouTube é possível deixar ali a sua mensagem, o que nos deixa muito felizes, muito alegres, porque nós fazemos esse programa para você. Então, nada melhor do que fazê-lo com você, né? Então, deixa aí a sua mensagem para a gente, a sua pergunta, a sua participação, como fizeram o Christian Douglas Souza, a Nilza Lima, o Francisco Severo, Mário Brites, Ronaldo Silva, Custódio, Maristela Alves Faria, né? Olha, você está na TV, Deus abençoe esta nova etapa. Abraços, Canoas, Rio Grande do Sul. Pois é, será que... deve ser a Monique. Deve ser a Monique, porque eu tô aqui todo dia, né? É você, Monique? Você conhece a Maristela Alves Farias? Sim, conheço. Beijo grande, Maristela. Então tá aí o fã-clube da Monique Papa presente aqui no Evangelho, né? No estudo do Evangelho no Lar. Isabel Cristina Barbosa, de Salto Grande, em São Paulo, Bruno Graff e mais um monte de gente boa que tá aqui presente no facebook.com/TV Mundo Maior, e a Bruna daqui a pouco vai separar as mensagens do YouTube, assim como a Margarete vai separar e enviar pra gente aqui as mensagens do WhatsApp. Enquanto isso, vamos estudar, né? Porque esse programa é para isso, para nós possamos estudar esta obra magistral que é o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra do nosso querido e amado Allan Kardec, né? Vamos lá, vamos começar no item 3. Dos ensinamentos dados pelos Espíritos, resulta que os diferentes mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros ainda são mais ou menos superiores em todos os sentidos, né? Monique, uma coisa que me ocorreu quando eu comecei a estudar aqui esse texto, né, é como nós somos... eu vou usar a palavra certa, a palavra que acho que não é a melhor palavra, mas é a que me vem à mente, né? Como nós somos malucos, né? A gente conversa com o espírito, a gente acredita que há vida em outros planetas, a gente acredita em UFOs, né? Nós somos um pouco malucos, nós espíritas, não somos não, Monique? Olha, para quem não conhece aí o espiritismo, né? Acho que é uma surpresa quando a gente começa a entender, né, se aprofundar aqui nos ensinamentos, né, dos espíritos, quando Kardec começa a explicar, né, a questão do Evangelho, e também no Livro dos Espíritos, com as perguntas que ele faz em relação a outros mundos, né, parece realmente filme de ficção. Mas a lógica, né, e a explicação de cada um desses pontos faz muito sentido, né? Então é isso que dá essa tranquilidade para a continuidade da nossa existência. Quando ele fala aqui dessa questão dos mundos inferiores, né, e mundos superiores à Terra, a gente atrela aqui as nossas condições há séculos atrás, né? Então, a gente passou pelo período das cavernas, né, que nós tínhamos essa condição material e até mesmo física diferenciada, e fomos evoluindo. Então, por que não ter mundos mais evoluídos do que a Terra, né, ou menos evoluídos, que estão em escala de evolução? Faz total sentido, sim. Muito bem, faz total sentido, né? Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando de uma visita que nós tivemos aqui alguns anos atrás, né, do professor Amit Goswami. Ele veio, conheceu aqui, que é um físico dos mais respeitados mundialmente, não é espírita, né? Nascido na Índia e é professor doutor, se não me engano, nos Estados Unidos, né? Ele esteve aqui, conheceu as casas André Luiz, nos surpreendeu com as observações que fez lá nas casas André Luiz, né? Mas durante essa época em que ele esteve visitando aqui o Brasil, eu assisti uma entrevista dele na Globo News, né? E a repórter perguntou para ele assim: doutor, o senhor é conhecido no meio acadêmico, no meio científico, como um cientista esotérico, né? Como é que o senhor vê isso? Aí ele respondeu: olha, para mim, esotérico mesmo é a criatura que acredita que tudo é matéria, né? Isso para mim é de um esoterismo absurdo, porque não faz o mínimo sentido.
Assim como não faz o mínimo sentido, né, Monique, esse desperdício de Deus, né, de criar um mundo, um universo tão grande, aonde só há vida aqui na Terra. Você já imaginou? Seria, com o perdão da palavra, acreditando nisso, nós passamos a acreditar que Deus não tem o que fazer, porque fica fazendo planetas que não há vida, né? Exatamente. E aí também, quando a gente para pensar nesse sentido, fizeram o planeta Terra, colocaram, né, os espíritos aqui, né, as pessoas que estão habitando a Terra, e acabou, e é só isso, né? Então, realmente entender que existem outros planetas, que existe uma evolução e que nós precisamos trabalhar essas questões morais para essa evolução, nos dá sentido também à vida, né? Então, simplesmente Deus vir aqui, montar esse planeta e falar é isso e acabou, não faz muito sentido, né? Então, dá essa visão de futuro, né? Essa visão de continuidade da existência. Então, é bem interessante quando a gente começa a se aprofundar realmente na doutrina espírita. Pois é, né? Começa, porque se a gente crê em Deus, né? E eu quero crer que boa parte das pessoas que aqui estão nos acompanhando creem em Deus, creem que essa força é uma força extremamente poderosa e extremamente capaz de criar, e de criar com sabedoria, né? Por isso que é uma insanidade a gente pensar que essa quantidade enorme de estrelas, constelações, enfim, não haja vida. E há muita. E nós, espíritas, né? Nós podemos dizer com muita tranquilidade que nós estamos aí na vanguarda do cristianismo, uma vez que nós somos cristãos, né? Porque nós estamos um passo adiante nisso, né? Enquanto você vê em 1800 e Guaraná com rolha, né? Aliás, não tinha nem Guaraná, 1800 antes do Guaraná com rolha, né? Os espíritos já falavam sobre vida em outros planetas. O Kardec já trazia, em A Gênese, por exemplo, né? A última obra de Kardec, ele traz alguns capítulos, principalmente uranografia, né? Uranografia da alma, se não me engano, onde ele fala bastante sobre a existência de vida e inteligência e destes planetas, desses sistemas, né, Monique? Exato. Até no Livro dos Espíritos também, quando a gente olha ali a questão 56, que fala um pouco dessa questão da materialidade, do corpo físico, dessa evolução nossa do corpo físico, e ele começa... os espíritos explicam para Kardec que existem diferentes constituições de corpo físico nos outros planetas. Lá na questão 88 também, quando ele começa a mostrar, né, explicar um pouco da escala desses mundos, como é que funciona isso, né, que existem vidas em Marte, existem vidas em Júpiter, e que a gente não tem essa percepção, não tem esse, né, por mais que a gente vá até Marte, a gente ainda não consegue perceber essa vida em Marte por conta da nossa constituição física, né? Porque a constituição física dos seres que habitam Marte é completamente diferente da nossa, né? Então, por enquanto, a gente ainda não está evoluído o suficiente para perceber essa presença de vida em outros planetas. É isso aí. Vale o convite, você que está nos acompanhando aqui. Há um documentário que chama Universos Paralelos. É um documentário estadunidense, onde só tem professor, doutor, gente muito respeitada, principalmente em física quântica, e eles falam destes universos paralelos, né? Por que nós estamos falando desses universos paralelos? Nós fomos a Marte, cadê vida? Não tem vida. Só que nós fomos a Marte, como a Monique está nos falando, nós fomos a Marte para ver da maneira como nós estamos acostumados a ver, a vida como nós entendemos que é, né? E lá, muitas vezes, a vida está em outra dimensão. Aliás, no universo paralelo mesmo, tem nesse documentário, né, tem um momento muito interessante onde um físico fala, ele está dando uma entrevista numa quadra de basquetebol, né? E ele fala assim, olha, aqui nessa quadra de basquetebol pode ser que exista um universo completamente diferente, pode ser que haja um jardim, pode ser que haja uma escola, né? E curioso, essas pessoas nunca estudaram espiritismo e vão ao encontro exatamente daquilo que a doutrina dos espíritos nos apresenta. Aliás, é muito comum, né? Na descrição de médiuns videntes, principalmente
em reuniões mediúnicas, né? Descrever o ambiente físico da reunião mediúnica como um ambiente completamente diferente daquele ambiente físico que os nossos olhos físicos, o nosso olfato, os nossos pobres sentidos podem alcançar. Mas vamos ler aqui mais um trechinho do nosso querido e amado Evangelho segundo o Espiritismo, na continuidade aqui. Nos mundos inferiores, a existência é totalmente material. As paixões reinam soberanas. A vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal forma que nos mundos mais elevados a vida é, por assim dizer, toda espiritual, né? Quando ele está nos falando aqui, Monique, sobre estes mundos inferiores, é bastante importante nos darmos conta de que todos nós passamos por esses mundos, né, Monique? Exatamente. E aí, a gente, lá no livro do Consolador, Emmanuel também traz essa questão, né, de que nosso planeta, se a gente for olhar os planetas que estão em torno da Terra, o planeta mais próximo é o planeta de Capela, mas ele é maior do que o planeta Terra 5.800 vezes, né? A gente para pensar o quanto ainda nós somos pequenos, né, diante de alguns planetas, e até mesmo alguns planetas que estão mais avançados. Então, quando a gente para pensar que existem planetas menos desenvolvidos que a Terra, e aí também tem alguns relatos, inclusive no Livro dos Espíritos, falam sobre essa questão do planeta Terra ser mais adiantado que outros planetas, eles falam inclusive dos recursos naturais que nós temos aqui, que em outros planetas mais inferiores, eles não dispõem desses recursos, da água como nós temos no planeta Terra, dos recursos naturais que nós temos da nossa natureza. Existem planetas menos evoluídos que não têm todos esses recursos, né? Nós chegaremos lá, né, nesses planetas, nós teremos condições de visitar esses planetas, de viajar entre esses planetas, né? O único detalhe é que Deus tem um ditado muito interessante, inclusive nós falamos isso ontem, né? Deus não dá asa às cobras, né? Então nós vamos precisar estar um pouquinho mais harmonizados intelectualmente, moralmente, para que aí sim a tecnologia que há de nos levar para esses mundos, né, possa de fato nos permitir. Senão nós vamos levar bagunça e baderna para esses mundos todos e nós já fazemos a bagunça aqui, né? Vamos aprender a arrumar a nossa bagunça, organizar a nossa bagunça e aí no futuro nós teremos condições de conhecer estes mundos aí, né? Vamos continuar a leitura aqui, agora no item 4. Aliás, antes do item 4, Monique, eu queria ver se você concorda com essa minha linha de pensamento. Evidente que não dá para dizer assim ou não é, né? Porque nós precisaremos, ao longo dos tempos, né, que a universalidade do ensino dos Espíritos trate sobre esse ponto. Mas, para mim, né, dá para a gente ter como marco inicial de provas e expiações, né, saindo desses mundos que ainda é um mundo inferior, né, a vinda de Moisés, né, porque até a vinda de Moisés, praticamente, embora já tinha Abraão e outros profetas nos apresentado o Deus único, mas ainda não havia uma lei, por assim dizer, um código de conduta moral. E Moisés foi o primeiro que trouxe, ou seja, no meu entendimento foi autorizado que Moisés nos trouxesse esse conhecimento, em função de que nós já estávamos amadurecidos o suficiente para ir deixando ali o mundo primitivo e chegando no provas e expiações. O que você acha disso, Monique? Eu acredito que é isso mesmo. E além de Moisés, né, com a vinda de Jesus, aí a gente teve outras revelações, né, outras informações adicionais da questão do amor, da caridade, né? A gente começar a pensar aqui na questão do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Acho que a gente ainda trabalha muito essa questão hoje em dia, né? A gente sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes nas nossas ações a gente não pratica. Então a gente ainda está nessa mudança de cultura, né? De mindset mesmo, de começar a fazer o bem, independente de querer algo em troca. E aí, realmente, quando a gente fala aqui da mudança de provas e expiações para um mundo de regeneração, pega exatamente nesse ponto, né? A gente está ainda
muito mais exercendo o mal do que o bem, né? E a gente vai chegar no mundo de regeneração a partir do momento que a gente começar a exercer mais o bem do que o mal, né? Então, lá no mundo de regeneração, que é onde a gente quer chegar, que a gente depende muito desse nosso desenvolvimento, do nosso aperfeiçoamento moral, a gente só vai chegar nesse mundo quando a gente começar a trabalhar essa questão do orgulho e do egoísmo. Então, quando a gente fala das características desse mundo de regeneração, é um mundo que a gente não precisa mais passar, né, por expiações, a gente vai passar por provas. Mas as características de um planeta de regeneração, as pessoas fazem as ações pensando muito mais no próximo, né, e na consequência dessas ações do que nós hoje no planeta Terra. Eu tenho uma crença, viu, Monique? É uma crença muito minha, não vi isso em nenhum livro, nenhuma mensagem mediúnica, né? Mas eu tenho muito para mim que em provas e expiações a gente nunca, ou pelo menos quase nunca, a gente faz o bem pelo bem, né? A gente sempre faz o bem por algum interesse, ainda que esse interesse seja não ir para o umbral, né? Mas sempre tem um interesse. E você sabe que eu acredito que nem no mundo de regeneração, né? Eu acho que nós vamos deixar esse troço um pouquinho mais lá para frente, mas enfim, nós não temos pressa alguma, estamos nesse mundo aqui para viver cada dia com a sua plenitude e fazer os aprendizados do dia, para que então tenhamos condições de ir evoluindo gradativa, mais sistematicamente. Vamos ler já aqui algumas mensagens dos nossos irmãos e irmãs. O Antônio Luiz Souza, ele diz assim: boa noite a todos nós, Guaxupé, Minas Gerais, abraço fraterno a todos os mineiros, sempre ligados na nossa programação, nossa gratidão ao nosso irmão e a toda Guaxupé e ao estado de Minas Gerais, belíssimo estado. Inês Timóteo de Sorocaba, a Josirlene, deixa eu ver se eu li o nome dela certo, né? Josirlene Alves vai deixando aqui o seu boa noite carinhoso, assim como a Regina Masso, a Maria do Socorro Valente, Valente, que mora em Maracanaú. É claro que você sabe onde é que é Maracanaú, né, Monique? Claro. Não sei. Nem eu sabia. Maracanaú fica no belíssimo estado do Ceará. Um grande abraço aos nossos irmãos cearenses e aos nossos irmãos lá de Maracanaú. Também de Sorocaba, o Guedes Júnior. A Judite Paiva vai deixando seu boa noite e a sua gratidão. De Mundo Novo, na Bahia, a nossa querida Naide. O Elo Balta, lá do Rio de Janeiro, também deixa o seu boa noite, assim como a Deni Vargens, a Maria José, a nossa querida Maria José, que está a falar do belíssimo Portugal, nossa amada terrinha, né? Está aqui ligada na nossa programação também. E vamos ler também algumas mensagens que chegaram aqui graciosamente pelo WhatsApp. Daqui a pouco a gente lê, porque o meu computador resolveu... Dá para ler agora. Resolveu travar bem na hora de falar das mensagens que nos chegaram aqui. Aliás, não estou achando ainda. Eu acho que... Bom, tá aqui. As nossas queridas... Espera um pouquinho, gente. Computador hoje, quarta-feira, né? Então, assim, tá longe do último final de semana, e ainda tá longe do próximo, tá bem no meio, então o computador já tá meio cansadinho, né? A Lúcia Vasconcelos, de Natal, no Rio Grande do Norte. Mesmo quando não é possível enviar mensagem, estou a postos no estudo de todas as noites. Deus nos conduz em mais uma jornada de luz. Gratidão a todos que fazem essa grande rede de comunicação, né? De lá de Uberlândia, da Fazenda Taperão, os nossos queridos João Bosco e Claudiene, né? Uberlândia, que fica em Minas Gerais. Provavelmente esse horário devem estar tomando um cafezinho gostosinho com pãozinho de queijo, um docinho de leite. Oh, coisa boa! Aparecida de Araripina, no Pernambuco, deixa o seu boa noite, assim como Ademilton de Rubim, Minas Gerais, e as jovens senhoras, a Elza e Isis, agradecendo mais uma vez pela doce presença de vocês, nos trazendo esse belíssimo aprendizado. Nós é que agradecemos as nossas queridas Elza e Isis, né? E vamos aproveitar aqui para que todos nós possamos agradecer quem de fato merece receber esse agradecimento. E, antes de qualquer, nosso Cristo, nosso mestre, ele é que é o chefe, o patrão, ele é que manda, ele é que faz e acontece, ele que é o cara, né? E depois a Fundação Espírita André Luiz, essa fundação
que aceitou esse trabalho de levar a doutrina dos espíritos a onde quer que haja um sinal de internet, em vários canais de televisão, aberto, fechado, rádio aberta, enfim, e mais os canais digitais todos, que não são poucos. Já baixou o aplicativo da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior? Olha, não baixou, eu vou te dizer uma coisa, viu? Não sei se eu digo, Monique, que quem não baixou ainda o aplicativo da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior já está com crédito na conta de 1 ano de umbral. Então é melhor baixar, porque assim você não só perde esse 1 ano de umbral, como perde mais 1 ano que já está na conta. Claro que nós estamos brincando, não vai mandar uma mensagem depois dizendo o André falou que se a gente não baixar, vai para umbral. Não é nada disso, estamos brincando. Vamos continuar aqui o nosso estudo de hoje, no item 4 agora. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, com predominância de um sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontram. Mesmo não podendo fazer desses diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, ao menos, em razão de seu estado e de seu destino, e com base em seus aspectos mais destacados, dividi-los de uma maneira geral, a saber, né? E agora nós vamos passar mundo por mundo aqui para a gente poder ir estudando a importância desses mundos. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, né? São os mundos, né, Monique, aonde praticamente nós queremos viver, comer, beber e procriar, né? Praticamente isso, né? Exato. E não tem essa consciência de sociedade, né? De civilização, né? De respeito ao próximo, né? Eles não têm ainda esse domínio, né? Ainda não tem esse domínio. Porque não há questão moral, não há o amadurecimento, né, para a questão moral. Você sabe que eu vejo na Gênese bíblica, no momento em que Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento, né? Para mim, este fruto da árvore do conhecimento nada mais é do que a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E a partir disso, então, nós começamos a tomar atitudes, né, causais que acabam nos conduzindo de forma muito mais assertiva, uma vez que nós vamos tendo essas condições de ir compreendendo melhor o universo, compreendendo as leis divinas e compreendendo o nosso espaço neste mundão de Deus Pai, né? Mundos primitivos, já falamos. Agora, mundos de provas... sim, mais uma coisa aqui, antes da gente falar. Quando fala assim, destinados às primeiras encarnações da alma humana, Monique, muito provavelmente nós não estamos falando de 3 ou 4 encarnações, né? Exato, a gente está falando daquele espírito puro, né? Que vai encarnando pela primeira vez. Ainda não tem esse discernimento, como você comentou, né? E através das vivências vai começar a entender o que é o bem e o que é o mal, né? Então ele não tem essa consciência. Então, a partir daí, sendo a primeira encarnação, ele não consegue ainda fazer essa distinção. Então, quando ele fala exatamente dessa questão dos mundos primitivos, para mim está muito ligado a isso, né? Da questão da consciência, né? De saber o que é certo e errado, é a questão do discernimento que você comentou. E nós passamos algumas encarnações nesses mundos primitivos por alguns motivos, né? Primeiro, porque a nossa capacidade cognitiva, a nossa cultura ainda é muito rudimentar, né? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a vida terrena, a vida material nesses mundos, geralmente ela é muito curta, né? Sei lá, as pessoas viviam estourando 30 anos, não sei, 40 anos era um vovozão já, né? Porque era muito difícil, não havia os avanços da ciência, da medicina, era um mundo muito mais agressivo, muito mais inóspito, né? Então isso inevitavelmente fazia com que as pessoas tivessem experiências nesses mundos primitivos um pouco menos pujantes na quantidade de experiências vividas, né? Não dava para viver muita coisa. Diferente, na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo que o passo, né, o passo em que nós
galgamos esses degraus de evolução tendem a ser mais facilitados pela nossa capacidade aumentada, né, de raciocínio, de compreensão do mundo, pela ciência, pela medicina que avançou e que nos faz termos vidas mais longevas, né? Monique, você sabe que eu me assustei, no melhor susto possível, quando semana passada lançaram um estudo sobre os eleitores brasileiros, né? E aí descobri que são mais de 65 mil eleitores com mais de 100 anos. Olha que maravilha! Que legal, que bacana, né? E o interesse, né, de continuar, né, votando, exercendo o seu papel, né, eleitoral na justiça do país, querendo realmente evoluir, continuar, né, contribuindo para a sociedade. É interessante mesmo. É isso aí, né? Eu sou super favorável, acredito que o voto devia ser facultativo, né? Entretanto, eu acredito que o voto sendo facultativo só aumentaria a nossa responsabilidade de ir lá e votar. E eu me lembro de uma entrevista que foi, acho que se não me engano, na TV Globo, que foi dada em 1900 e Guaraná com rolha, mas já chegando ali nos anos 2000, de Francisco Canto Xavier, velhinho, sendo carregado num dia de eleições, né? Devia estar seguramente já chegando próximo dos 90 anos, e não precisava mais votar, né? E o repórter vai e pergunta para ele, e ele responde, falou, não, enquanto eu puder, eu estou aqui votando, exercendo o meu papel na sociedade, né? Agora, também é importante que a gente não vá para a cabine de eleição, né? É melhor a gente ir para a cabine de eleição, para a urna eleitoral, com cabeça de mundo de regeneração. Eu vou explicar. Cabeça de mundo de regeneração. Você estuda os candidatos. Você vê qual a formação do cara, quais são os interesses que o camarada tem, os projetos que o cara vai levar adiante, as empreitadas que ele teve ao longo da vida. Isso é uma eleição de mundo de regeneração. Agora, eleição, votação de mundo primitivo. Você vai andando para o colégio, não tem a mínima ideia em quem você vai votar, aí você olha no chão, tá cheio de santinho, aquela coisa maravilhosa, bonita, e aí você vai lá, pega alguns e escolhe a carinha que melhor que se apresenta para você. E aí todos nós já sabemos o que vem depois. Todos nós, inclusive, estamos vivendo isso muito bem, né? Porque de forma coletiva eu acredito que nós ainda somos eleitores ali, saindo de mundo primitivo e dando seus primeiros passos no mundo de provas e expiações. Mas isso é uma questão política, vamos um pouco adiante, que esse não é o nosso trabalho aqui. Mentira, esse é o nosso trabalho também. O Espiritismo é uma doutrina que veio para falar de tudo para todos, né? Então vamos seguir aqui, falando com o mundo de provas e expiações, aonde o mal predomina, né? Você sabe, Monique, que eu tinha quando eu era ainda mais ignorante para com as questões espirituais, né? Eu tinha uma ideia de que em mundo de regeneração, né, praticamente não haveria mais mal. E aí, uma ocasião, eu fui numa casa espírita dar uma palestra, e cheguei antes, né? A casa espírita não tinha ninguém, tinha uma série de placas, né, de banners na parede, descrevendo cada um dos mundos, né? E o amigo espiritual me apontou para o mundo, para os mundos felizes, né? E disse, olha que interessante lá, André, você acha que o mal vai acabar tão rápido? Mundos felizes, o bem é maior do que o mal, né? Portanto, ainda tem mal. Agora, claro que esse mal, né, Monique, é um mal muito relativo, né? O mal dos mundos de regeneração, o mal dos mundos felizes, é um mal completamente diferente do mal do mundo de provas e expiações, né? Exato. E aí, interessante dessa passagem, essa questão quando ele fala não tem uma classificação absoluta para cada um desses mundos, né? Porque a gente tem ali, dentro mesmo do nosso mundo aqui de provas e expiações, pessoas que estão um pouco menos e um pouco mais evoluídas. Então tem um grau aí, um intervalo, né, de tipos de evolução, mesmo dentro do mundo de provas e expiações, os mundos felizes, né? Então a gente vai ter ali espíritos realmente bem mais evoluídos e outros que estão em escalas menores. Então ali pode-se dizer que na média está todo mundo, né,
é muito mais feliz, né, do que um mundo de provas e expiações. Mas eu tentei, quando eu li essa passagem, eu pensei muito nisso, né? Então tem os outliers que estão lá, né, mais para cima, outros um pouco mais para baixo, e na média a gente está ali na mesma classificação, por isso que o mundo é classificado como felizes, né? A gente chega lá. A gente chega lá. Mundos regeneradores, aonde as almas que ainda têm algo a expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Esse repousando das fadigas da luta, gente, não é que nós vamos receber um WhatsApp, vamos abrir um WhatsApp de Deus escrito assim: agora somos regeneração. E aí a gente pega a água de coco, a rede, vai deitar e ficar balançando, tomando água de coco. Não. É que quando nós já estivermos com o nosso conhecimento um pouquinho mais afinado com o conhecimento médio, né, de um povo de regeneração, o nosso mal, né, o mal não será tão mal como é. Né? Eu tenho para mim que, inclusive, nesse instante, Monique, uma parte considerável dos nossos problemas, inclusive, serão resolvidos pela própria tecnologia. Né? Por exemplo, característica normal de mundo de provas e expiações a violência, o roubo, o furto, né? O assassinato. Né? A tecnologia que está chegando hoje, cada vez mais nos empurra para esse mundo de regeneração, por exemplo, com a quantidade enorme de câmeras que existem em todos os lugares. Né? Por exemplo, com a tecnologia que está presente nos carros, que muitas vezes o carro é roubado, é furtado, e ali tem um rastreador e chega-se até ali. Ou seja, ou a gente evolui, ou a gente evolui. Não é isso, Monique? Exato. E aí eu consegui fazer uma analogia aqui, quando você falou dessa questão da tecnologia, né, de ser mais facilitado, com a questão da alimentação, né? Então, quando a gente está nos mundos primitivos, buscar o alimento é muito mais difícil. Eu tenho que percorrer longas distâncias, eu não tinha muitos objetos, né, para como buscar esse alimento, como pegar, né, uma fruta, como buscar, né, um alimento na época muito mais consumo de carne animal, como é que eu buscava isso, e não tinha o fogo ali para, de alguma forma, né, cozinhar o alimento. Hoje a gente entra no aplicativo e pede a comida para chegar em casa. Eu imagino que nos mundos felizes eu nem precise dessa necessidade, né? A gente vê em algumas obras aí também de André Luiz, do Chico, né? Da psicografia do Chico, que ele fala que não há necessidade do alimento. Assim como na espiritualidade, por nós não termos esse corpo, né, material, a gente também não tem essa necessidade. Então, são questões de evolução mesmo, né? Então, a própria tecnologia deve ser bem, bem avançada, assim como a questão do transporte, né? Hoje, para se transportar, a gente precisa de um veículo para se locomover. E a gente sabe que nos mundos mais avançados, eu não preciso dessa tecnologia, eu consigo volitar, né? Então, eu consigo, de alguma forma, me locomover sem a necessidade do meio de transporte. Então, um pouco disso mesmo. A gente vai evoluindo nessa questão da tecnologia e até mesmo do conhecimento como espírito, né? Muito, muito mais espiritual do que material. Nós somos impelidos para essa evolução, né? Inclusive os espíritos superiores, quando falam da lei de destruição, né? Lei de destruição que é muito bom ser estudado por todos nós nesse momento, né? Que nós estamos vivendo essa experiência tão extraordinária, tão enriquecedora, tão transformadora, que é a experiência da pandemia, né? Lá eles são categóricos, né? Quando algo do tipo vem é para acelerar a nossa evolução, né? Então, vem a tecnologia, nos impulsiona a evoluir, né? Vem a pandemia, nos impulsiona a evoluir. Ou seja, quer queiramos ou não, a gente vai evoluir, né? Ou a gente vai ser empurrado, ou a gente caminha pelas nossas próprias pernas, e é muito melhor que nós possamos todos nós caminhar pelas nossas próprias pernas. Mundos felizes, aonde o bem, como já dissemos, supera o mal, né? Eu diria que talvez a questão da culpa, Monique, no meu entendimento, é uma das maiores mazelas humanas, né? E é muito presente no cristianismo. Eu vejo a culpa muito presente em provas e expiações, né? Eu vejo que em regeneração a gente terá menos culpa e mais arrependimento, né? E entendo que em mundos felizes, quando nós errarmos, primeiro, os nossos erros não serão tão terríveis, né? E segundo, quando nós nos errarmos, eu acho que nós não vamos perder tempo nem com a culpa, nem com o arrependimento.
imediatamente nós vamos para consertar o erro. Isso é o que eu penso. Exatamente. E a questão do perdão também, né? A gente tem tanta dificuldade de perdoar, de pedir desculpa, né? No mundo de provas e expiações. Eu imagino que no mundo feliz, né? No mundo mais avançado, seja no de regeneração, até mesmo no mundo dos felizes, talvez a gente nem precise ter que pedir desculpa, né? Porque a gente provavelmente deve errar bem menos e pedir perdão a mesma coisa, né? Então a gente já ter essa percepção de que muitas vezes a gente erra, a gente acerta, né? E se auto-perdoar também, que é super importante. A gente não pode esquecer disso de jeito nenhum, né? Quando Jesus recomenda a Pedro o perdão 70 vezes 7, né? Nós estamos incluídos nisso aí, né? Então é importante. Agora, o que a gente não pode é a gente usar o auto-perdão como desculpa para errar, né? Assim como antigamente, quando eu era bem mais jovem, menino, na verdade, eu fazia isso, né? Eu era católico e era um bandista também. Mas eu, quando cometia um erro, o que eu fazia? Ou melhor, muitas vezes, eu já premeditava o erro lá para quarta, terça-feira, porque na sexta o padre recebia em confissão, a gente ia lá, confessava e aí chegava ao perdão dos pecados. Era tão simples a vida. Aí veio Allan Kardec, complicou tudo. Mentira, Kardec veio e nos trouxe a sabedoria, né, de nos colocar como protagonistas da nossa própria evolução. Boas escolhas, né? Boa semeadura, boa colheita. Má semeadura, má colheita, né? O Rogério está tendo a coragem de me dizer, Monique, que faltam 3 minutos. Então vamos dar uma aceleradinha aqui. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde o bem reina absoluto, né? No meu entendimento, Monique, eu só vejo um espírito que aqui passou num estágio como esse, né? Com todo o respeito que a gente tem por Krishna, por Buda, por uma quantidade enorme de irmãos nossos que trouxeram conhecimento enorme, né? Mas todos eles tiveram instantes mundanos. Instantes mundanos vem de mundo, né? E o Cristo não. O Cristo é o único que dá a anunciação. Quando o Espírito Gabriel vem dizer a Maria que ela engravidaria, né, do Messias predito nas Escrituras antigas, né, até a crucificação, nós não vemos vida mundana com Cristo, né? E um ponto importante de Cristo também é essa questão do potencial que ele enxergava, que a gente hoje não enxerga nas pessoas, né? Ele conseguia observar as pessoas que estavam ali ao redor dele e ver potencial em divulgação do cristianismo, né? Então ele foi lá e conseguiu buscar naquelas pessoas que realmente iam, de alguma forma, entender essa questão do amor e da caridade e iam conseguir disseminar isso e perpetua até hoje, né? Vamos lá. A Terra pertence à categoria dos mundos de provas e expiações, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados, aí o item 5. Os espíritos encarnados num determinado mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não cumprem nele todas as fases do progresso que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando eles atingem o grau de evolução necessário, passam para outro mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações nas quais eles encontram elementos de progresso proporcionais à sua evolução. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de grau mais elevado, assim como é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz que aquele que são forçados a deixar quando se obstinam no mal, né? Os espíritos estão nos dizendo aqui sobre essa questão da progressão, né? Você progrediu intelectualmente, progrediu moralmente, então você está apto a encarnar numa próxima, né? A mudar-se, migrar para um planeta um pouco mais evoluído, né? Mas também tem muitos espíritos, né, Monique? Não sei se você comunga desse meu pensamento, que já poderiam estar em mundos mais elevados e estão aqui conosco porque os seus espíritos familiares aqui ainda estão, e aí resolveram ficar por aqui, e aí vão auxiliando no crescimento, na evolução do planeta Terra, né?
não só os espíritos familiares, né, mas aqueles espíritos também que encarnam aqui, espíritos missionários, né, que vêm de alguma forma auxiliar a sociedade, né, o planeta no seu desenvolvimento. Quando a gente olha, né, lá atrás, quando a gente fala aí dos espíritos que encarnaram, por exemplo, no Egito, que tinham um conhecimento, né, espiritual, que tinham um conhecimento de algumas técnicas que na época, né, as pessoas que estavam encarnadas aqui não tinham esse conhecimento, auxiliou aí na evolução, né, no progresso daquela sociedade que estava ali naquele período. E a gente lembra aqui também muito do livro dos Exilados de Capela, né, quando você fala da progressão, né, de auxiliar o progresso, também existe os espíritos que são exilados dos planetas que eles estão, justamente porque não conseguiram cumprir de alguma forma uma missão nesse planeta e acabam encarnando em planetas inferiores, justamente para, de alguma forma, burilar alguns itens, alguns pontos aqui do aperfeiçoamento moral que eles não conseguiram evoluir nos planetas mais desenvolvidos. Então, é como se fosse o nosso último chamado, né, para desenvolvimento aí dessa reforma íntima. E para mim é muito claro uma prova, né, da elevação desses espíritos, né, dos capelinos que estiveram aqui conosco, o fato de que eles aqui estiveram, deram avanços, nos emprestaram avanços em todas as áreas do conhecimento e da moral, avanços extraordinários, né? Mas com o tempo esses impérios deixaram de existir, né? Porque simplesmente estes espíritos iam se harmonizando com a lei, iam retornando para os seus planetas de origem. E aí nós assumíamos o trono e aí não conseguíamos fazer o que aqueles espíritos faziam, porque, enfim, eles tinham conhecimento. Mas olha, Monique, o Rogério, que tem um coração peludo que só Deus, ele está com uma pedra na mão, apontando para mim, ainda fazendo assim, ó, que depois me pega. Calma, Rogério, já vou encerrar, tá? Então vamos lá, as nossas vibrações com muito amor e carinho. Então, se você puder e quiser, pode cerrar os seus olhos e perceber a presença amiga, irmã, daquele que muitos chamam de anjo, outros de mentor, e que nós aprendemos que é simplesmente o nosso irmão mais adiantado, que cuida de nós, caminha ao nosso lado, nos encoraja a darmos conta das nossas necessidades de aprendizado e evolução. Este irmão querido é tão companheiro nosso que nesse instante nos abraça, e todo o nosso corpo material é envolvido por essa paz e por esse amor, propiciando até a autocura, principalmente a partir da nossa fé que se apoia em razão e que nos demonstra que hoje somos melhores do que ontem e que amanhã seremos ainda melhores. E estes irmãos que vêm ter conosco nos auxiliam nesse instante para que possamos vibrar amor, abundância e prosperidade para o nosso ambiente de trabalho. E amor e caridade para o nosso ambiente residencial. Que os nossos irmãos de caminhada, aqueles que coabitam conosco, recebam as nossas melhores vibrações de paz e de amor. Assim como pedimos a esses irmãos queridos que enviem as nossas vibrações àquela criatura que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Que ela sinta ali ao seu lado a presença do Mestre, acalmando-a, inspirando-a a seguir adiante e perceber as portas que se abrem, pois elas sempre se abrem. E por fim, gratos
nós envolvemos em vibrações de amor todos os nossos irmãos e irmãs que trabalham na área da saúde. Que o Divino Médico possa ombrear com eles o trabalho de socorro aos adoentados neste momento tão especial que todos nós vivemos. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico desta noite, nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse estudo. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Monique, uma boa noite para você, muita paz e muita luz. Obrigada, André. Até a próxima. Gratidão aí pelo convite. Gratidão é toda nossa e gratidão a você, querido amigo, querido irmão que nos acompanhou. A gente volta amanhã às 18 horas com mais um plantão do Evangelho no Lar. Beijo no coração e uma noite pra lá de iluminada. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.